Logo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Logo Rua Cultural RJ, logo Casona Produções e Lakshmi Produções. Escrito Rua Cultural Itália Fausta. Imagens dos 6 artistas que realizaram as pinturas e a idealizadora do projeto andando na rua. Imagens da rua antes das pinturas serem realizadas nos muros. Quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, eu fiquei muito feliz em saber que a rua leva o nome da atriz Itália Fausta. Agora, com o passar do tempo, fui percebendo que os moradores não sabiam quem ela era. Não só os moradores, as pessoas em geral já estavam esquecendo do nome Itália Fausta, apesar de toda a importância que ela tem na história da cultura brasileira. Essa rua dá acesso ao Morro do Banco, uma comunidade com cerca de 20 mil habitantes. E grande parte desses moradores passam por ela diariamente para ir e voltar de seus trabalhos, para estudar e outros diversos motivos. Eu venho conhecendo cada vez mais a comunidade e também desenvolvendo alguns projetos sociais e culturais. Em 2021, eu resolvi dar um mergulho no universo da arte de rua. Foi um grande desafio idealizar e realizar um projeto desse porte, de uma área cultural que eu não tinha nenhum contato íntimo. O primeiro passo foi juntar esse time de artistas incríveis e super experientes para embarcar nessa aventura comigo. Ananda na rua pintando, Carlos Bob, de Couto, Marcelo Mente e Braga fazendo pinturas. Oi, meu nome é Dolores Esos, eu assino Esos como coroa. Estou na arte, acho que desde que eu nasci, que eu desenho, gosto de desenhar desde sempre, mas fazendo mural na rua, grafite mural há uns 6 anos mais ou menos. Eu comecei desenhando desde sempre, sou formada em cenografia, trabalhei muito com evento, com criação, com agência, e aí chegou uma hora que eu comecei a querer explorar mais essa coisa da escala da planta baixa para os muros da cidade e estou aí até hoje. Meu trabalho, grande parte dele tem sempre mulheres representadas, sempre tem rosto de mulher representada, para deixar bem claro que nós mulheres podemos ocupar de maneira até física mesmo, literal, qualquer lugar, qualquer espaço, qualquer parte da rua. E a minha inspiração na Itália Fausta é justamente isso. Eu botei ela com os cavalos porque ela foi uma potência, né? Na metade do século XX, na primeira metade do século XX, fez muitos textos famosos, né? Universais como Shakespeare e também brasileiros como Nelson Rodrigues, trabalhou com Zimbisky, então ela lacrou em vida, né? Então por isso que ela é essa potência e por isso que eu fiz esse desenho dela com essa potência da cavalaria chegando. O muro de Dolores Esos, composto por imagens verde com laranja, a placa de Dolores Esos no muro, Dolores Esos à frente de sua pintura com Itália Fausta e a cavalaria. Ananda iniciando a sua pintura. Oi, eu sou Ananda Naú, sou artista, muralista, pintora, tenho quase 2 décadas de carreira e adoro pintar, fazer murais e fui convidada para poder fazer esse trabalho da Rua Itália Fausta, homenageando essa incrível e grande atriz que trabalhou no início do século passado. Eu sou baiana, nasci em Juazeiro da Bahia, mas morei parte da minha vida em Pernambuco e fui para a faculdade, fui morar em Salvador, fiz design e também artes plásticas na Federal. E quando eu fiz a Federal, foi aí que eu comecei a trabalhar na rua, com colagens, grafites, bombes. E a partir de aí que eu comecei a entender a rua também como um meio de expressão, como um meio de identificar o que está acontecendo na minha época
e passar isso visualmente nas ruas com arte, através da pintura. Então, depois de Salvador, eu vim morar aqui no Rio, isso em 2006, e comecei a trabalhar com arte urbana no Rio de Janeiro. Eu trabalho com mercado de arte também, faço telas, exposições. Tenho no currículo o maior mural pintado em Ohio, o maior mural de Ohio. E a arte já me levou no mundo inteiro, já viajei o mundo inteiro através da arte. E é muito importante a gente poder se expressar nas ruas, porque é uma arte que comunica com as pessoas. É muito importante uma artista entender a comunidade, o contexto que ela está colocando o trabalho dela para ser entendido pelas pessoas que passam pelas ruas, os moradores, para que as pessoas possam se identificar. Por isso que esse projeto da Itália Fausta é tão importante. Essa rua tem o nome dela. E por ter o nome dela, ela precisa, as pessoas que moram aqui, que passam por aqui, precisam conhecer quem foi essa grande atriz que tanto ajudou o teatro brasileiro. Imagem do muro completo de Ananda Naru, com a ajuda de seu assistente, pintando até o final. Meu nome é de Couto, eu sou artista a vida toda e pinto na rua há 16 anos. E minha ligação com a arte começou desde que eu nasci, através do meu avô, que foi a minha maior inspiração e a pessoa que me guiou nesse caminho. Eu fui uma criança desde sempre muito criativa e hoje eu tô nesse caminho muito por essa ligação afetiva, emocional e familiar que eu tenho. A arte de rua, para mim, é a democratização da arte, né? Eu acho que a arte ela tem um lugar muito segregado, intocável. Ainda mais as artes plásticas, eu acho que é a arte mais inacessível para a população, comparado à música, ao teatro, aos filmes, cinema. Então, eu sinto que quando você leva a arte para a rua, ela pertence a todos. E isso é estourar uma bolha, permitir com que pessoas que jamais iriam se envolver com artes plásticas possam interpretar aquilo da forma delas. E mais do que isso, possa alegrar também a vida urbana, né? A vida urbana é muito cinza e poder trazer cor para isso é uma coisa muito potente, muito potente. Eu acho que a gente relembrar mulheres que foram esquecidas ou que não têm o determinado valor que elas deveriam ter na história é muito importante para a gente perceber que nosso trabalho como mulher, nossos sonhos, a nossa contribuição para a arte não é invisível, sabe? E que toda luta não foi em vão. Então, eu acho que a Itália ela representa isso agora, assim. Relembrar uma mulher que lutou tanto por todas nós e que acreditava nessa transformação que a gente está vivendo agora. E eu acho que relembrar ela, enaltecer ela, homenagear ela é uma forma da gente fortalecer a todas nós. Imagem de Di Couto assinando a sua obra. Imagem de Braga pintando o muro com um fundo azul. Eu sou o Braga, comecei a pintar em 97, 98, né? Passaram aí já quase 24 anos. E acho que todo mundo que nasceu e cresceu naquela época, dos anos 80 ali, a referência foi muito de cartoon, de brinquedo, videogame, né? Que foi a minha referência imagética, aquele universo, né? E depois, com o skate, eu comecei a ter mais um acesso a uma linguagem que deu acesso ao que eu faço hoje, né? Também que mistura muito com a questão do designer. E esse começo também a gente tinha
uma preocupação muito cultural, né? De tanta violência que já tinha aqui na cidade, a gente começou a fazer o grafite junto com oficinas, então fizemos alguns projetos culturais, sociais. E aqui não deixa de ser também essa referência, porque é uma revitalização do espaço que estava degradado, né? E juntar um time de artistas para poder fazer a pintura, em homenagem à Itália Fausta. Então aqui minha referência nessa pintura foi em cima do Romeu e Julieta, né? E da passagem do baile, que é uma parte importante da história. E assim, tentei trazer a minha linguagem, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo já há um tempo, essa linguagem autoral, e chamei de o baile, né? Que a ideia era fazer essa dança das cores, e com esse contraste bem marcado das cores quentes com as cores frias, que não deixa de ser a história, ser essa história das duas famílias, né? Então, essa que foi a referência, tentando trazer um pouco da história, mas também podendo ficar muito à vontade, de fazer uma coisa que trouxesse uma alegria e uma autenticidade, assim, ao mesmo tempo que pudesse deixar a pintura bonita, né? Imagem do muro finalizado de Braga. Imagem do céu com a lua cheia. Imagem de Carlos Bob iniciando sua pintura. Olá, eu sou Carlos Bob, tenho 38 anos, sou da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. E eu começo no grafite justamente no ano de 2000, onde era totalmente diferente, né, do ano que a gente está agora. E nessa época o grafite ele era visto de uma forma ainda um pouco na confusão com a pichação. E eu venho da pichação, eu começo na pichação e faço a transição para o grafite com uma visão de amplitude. Então, essa época marcou muito uma geração onde o grafite ele era muito visto pelo lado social. Vários artistas dessa época do grafite, eles eram das oficinas, dos cursos e, enfim, hoje a gente está nessa rua com nomes que começaram, pavimentaram essa estrada para poder contar uma história. A minha ligação com a arte, ela começa no grafite, mas a forma de me aprofundar dentro desses aspectos, né, mais amplos da arte, isso vem posterior, vem no meu percurso, no percurso da minha carreira. E retratar Itália Fausta, para mim, tem tudo a ver com esse início. Justamente a frase que eu coloco é: amar a arte é uma garantia. Por que isso? A Itália Fausta, ela, né, de 1800, ela vem ali na transição do século XIX para o século XX, e ela é uma das primeiras mulheres, é a primeira mulher que ganha um protagonismo, ela faz teatro, e isso causa um impacto muito grande dentro da sociedade e até principalmente de quem estava no entorno dela, criando muita inveja, então ela sofreu muitos ataques. E por ela ter essa coisa da descendência italiana, que dizia que não, que ela morava no bairro da Moca, né, isso não ficou muito ali na época, né, esclarecido para algumas pessoas que ela tinha esse meio termo dos, né, Brasil e Itália. Então tudo ali era um motivo para poder fazer com que ela ficasse afastada. Uma mulher dentro da época ali de 1900 e pouquinho, e você já imagina que ela sofreu vários preconceitos. Isso. Então, por ela ser pioneira, uma mulher que desbravava, ela já tinha um viés anarquista, já tinha um viés já mais de um movimento de trabalhar de uma forma mais social, né? E isso acabava deixando muita gente irritada. Então, assim, Itália Fausta, ela foi essencial nessa época, porque ela abriu portas para as mulheres entrarem no teatro. Ela fez muito das atividades que aconteciam na época, ela fazia com uma apresentação para o povo, não só como espectador, mas também como participação, como atuação. Então ela criava essas oportunidades. E o Teatro da Natureza foi o marco que ela deixou, né, que era numa época da gripe espanhola, que as pessoas não poderiam ficar dentro do teatro fechado. E ela faz ali na Praça da República um grande movimento com várias peças de teatro a céu aberto e aberta para o público. Então você imagina, nessa época, 1900 e pouquinho, isso acontecer. Isso já era muito revolucionário. E a importância dela para o teatro brasileiro são essas coisas que eu falo e muito
muitas outras coisas que foram feitas durante sua época. Então a frase, ela traz uma conexão com a paixão que você tem pelo que você faz. E a arte é minha paixão. Então quando eu faço isso com paixão e com amor, eu vou desbravar, sabe? E a garantia é isso, é esse amor que eu tenho, essa paixão que eu tenho pela arte me faz desbravar e ir muito mais além, não me limita. E isso serve para o todo. E eu acho que é isso que eu tenho para colocar. Placa da obra de Carlos Bobb, Arte como Garantia. Assinatura de Carlos Bobb em sua obra. Marcelo Mendes chegando para iniciar o trabalho, colocando equipamento de proteção e separando as tintas spray. Eu sou Marcelo, Mendes é um apelido que me acompanha desde a adolescência. As minhas primeiras memórias nessa vida estão ligadas ao desenho, à arte. Desde que eu me entendo por gente, eu vivo desenho, vivo arte diariamente. E conheci o grafite na adolescência, que acabou me levando a experimentar outras linguagens relacionadas à arte e me tornar um artista de fato. O nome da obra é Itália Fausto Presente. Eu tentei trazer uma composição com o nome dela, né? Trazendo também essa reflexão da presença da pessoa, além da presença física, né? Eu estou aqui agora falando para a câmera, mas o que eu faço, o que eu produzo, o que eu produzi, e existe um registro de imagens dessa produção, isso fica para a história. Então, o que a Itália deixou de legado está representada na história. E uma das, eu acho que das grandes maravilhas de um projeto como esse é a gente resgatar essas histórias, esse legado, falar sobre ele. Então, como existe muita presença de letra, de tipografia nas obras e linguagens que eu venho construindo, eu achei que seria muito legal trazer o nome dela para cá e trazer esse nome rodeado de alguns elementos que representam um pouco do lúdico, da história e do que eu faço também enquanto artista. Eu acho que todos passamos recentemente, né, por um período complicado a nível mundial, né, com a pandemia, e nos trouxe um contato maior com a arte, né? Por ter que estar em casa. Independente do segmento de produção, de trabalho, obviamente muitas pessoas não tiveram, né, essa oportunidade de estarem em casa, se preservando e tal, mas com certeza elas tiveram mais contato, sim, com diferentes linguagens artísticas. Eu acho que a importância da arte urbana é trazer um contato mais abrangente, às artes de um modo geral. É uma coisa que não é segmentada para um público específico. Ela é, na verdade, para todo tipo de público e para toda pessoa, não só enquanto espectador, enquanto transeunte, né, as pessoas que passam na frente dos murais que são produzidos nas ruas, mas o quanto aquilo muda a dinâmica do dia a dia daqueles locais, né? Então, muitos artistas vão para as ruas pintar, outras pessoas que nunca tiveram contato com arte vão para as ruas pintar e acabam se tornando artistas. Muitos artistas que encaram o grafite como hobby ou a arte urbana como um hobby, né? Eles têm também essa percepção, né, do quanto é importante e é mais um reflexo da sociedade. Eu acho que enquanto sociedade a gente está sempre vivendo reflexos e contrastes da cidade e da construção dela, né, delas. Então a gente está sempre em contato com esses contrastes e eu acho que a arte urbana ela é um contato visceral, um contato direto. Eu acho que o grafite, a arte urbana, como eu disse, né, é mais um reflexo, né, do tipo de sociedade que a gente vem construindo. E a gente, de um modo geral, né, a gente tem um ditado que diz, né, a notícia ruim chega rápido. Eu sempre me questionei isso desde criança. Por que a notícia boa não chega rápido? Por que o ser humano tem essa fascinação pelo que não é legal, pelo que é ruim? Quantas vezes a gente para num trânsito, numa cidade, e aí você percebe que aconteceu um acidente, e o trânsito não necessariamente é por conta das pessoas que estão ali socorrendo, quem se acidentou, ou pela própria configuração do acidente, mas é porque as pessoas querem ver o que aconteceu, querem ver a pessoa caída, ferida, etc. E
Eu acho que a arte urbana ela traz esse impacto de algo bom, de algo positivo, de algo transformador e que pode também chegar rápido. A notícia tem que chegar rápido e nós, enquanto artistas, nós somos agentes dessas notícias boas chegarem para o maior número de pessoas possível. E isso independe da minha persona enquanto artista. Independe, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado enquanto artista, sim, mas eu quero que os artistas e as artistas sejam reconhecidas e valorizadas pela sua produção, pela sua história, que a gente possa nos fortalecer. Eu acho que o grande lance do grafite é esse. É você fazer um mural com 4, 5 artistas de diferentes linguagens, de diferentes gerações e todo mundo conversar ali entre si. E muitas vezes a gente não precisa nem falar sobre nada, as cores se encaixam, os elementos conversam entre si. Eu acho que esse é o grande lance, é um grande exercício de humanidade, além da atividade artística. Então é isso, assim, eu costumo dizer que eu sou um exemplo vivo do quanto a gente tem que valorizar as pessoas que nos ajudam, que nos dão suporte para o que a gente faz e o quanto a gente pode fortalecer as trocas e conhecimento, principalmente as trocas de conhecimento e experiências, para nos fortalecer enquanto sociedade. Para manter a nossa rua sempre limpa e linda, é fundamental a colaboração de todos os vizinhos e todos que passam por ela. Então foram instaladas lixeiras e placas educativas nas extremidades da rua cultural, colocados contentores para que a vizinhança possa depositar o seu lixo residencial e ainda um ponto de coleta de lixo para ser reciclado pela ONG Ação em Atitude Floresta da Barra. O trabalho de conscientização sobre o lixo está apenas começando. Eu ainda nem estou acreditando, estou tão encantada com a rua. E olha a diversidade, cada artista retratou tão distintamente, cada um com a sua pegada, foi realmente um mergulho maravilhoso. Eu acho que eu viciei. Eu já fico aqui pensando, e agora? Eu vou levar arte e beleza pra onde? A cabeça tá como? Ela não para. Agora eu vou falar uma coisa. A melhor parte é ver o povo passando, sabe? Encantado, com um sorriso no rosto, percebendo as obras, parando para tirar foto, fazendo chamada de vídeo para mostrar para a família que mora longe, sabe? Estou muito feliz, muito feliz. A obra de Dolores Essos se inicia com um fundo verde, escrito Itália, imitando troncos de árvores, pois esta parte fica entre 2 árvores. Logo após, temos a logo da artista, que é uma coroa, pintada em branco com um fundo laranja. Na sequência, com os fundos vibrantes de laranja, amarelo e rosa, temos desenhada uma cavalaria composta por 3 cavalos e uma imagem bastante fiel ao rosto de Itália Fausta. Na sequência, vemos a assinatura da artista junto com a hashtag Rua Cultural RJ. A obra de Ananda Naru inicia com um fundo vermelho e depois, dentro desse fundo, com um tom um pouco mais escuro, alguns desenhos fazem nos lembrar a cortina de um teatro. Na sequência, temos um fundo azul claro, onde com stencil ela fez alguns desenhos de plantas. Na sequência, temos as cores da Itália. Na sequência, temos uma representação florida de amarelo de fundo com flores brancas. A obra de Di Couto, chamada Sonho de Itália, traz 2 máscaras simbolizando o teatro, uma da tragédia, sendo no fundo vermelho, a máscara é azul clara, na sequência vemos plantas, depois temos uma imagem de Itália Fausta, muito serena. Na sequência, mais algumas plantinhas com uma flor branca e num fundo vermelho temos a máscara da comédia em cor amarela. Depois temos a frase icônica de Itália Fausta: a todas as mulheres que se sentirem atraídas pela mais bela e humana de todas as artes. A obra do artista Braga, intitulada O Baile, foi inspirada na obra de Shakespeare, Romeu e Julieta,
Ele traz o vermelho vibrante, cor quente, junto com o azul, cor fria, unindo as duas famílias de Montecchios e Capuletos de maneira bastante abstrata. Junto com esse desenho bastante abstrato, nós percebemos como pixels, fazendo imagens de plantinhas e de flores como se fosse mosquitinhos. A obra de Carlos Bobb traz um fundo cinza claro, com aquarela azul esverdeada, a frase: amar a arte é uma garantia. No meio do mural, ele traz duas cenas onde Itália Fausta está representando. O artista Marcelo Mente fez a sua obra com a base verde escuro, onde ele escreveu Itália Fausta, usando essa tipografia, simbolizando prédios, trazendo a referência do Rio de Janeiro. Ele traz vários elementos coloridos, como plantinhas e bolinhas, trazendo toda uma diversidade de cores. No final de sua obra, ele coloca o símbolo muito conhecido desse artista, que são os olhos representando Itália Fausta. Idealização: Adriana Biroli. Produção: Lakshmi Produções e Casona Produções. Artistas convidados: Dolores Esos, Ananda Nahu, de Couto, Carlos Bobb, Braga e Marcelo Mente. Audiovisual: fotos Gabriel Cunha, filmagem e edição Kevlin Antunes. Trilha sonora original Carlito Biroli. Agradecimentos: Ivan Zettel, Letícia Biroli, Diogo Camargos, Leandro Costa Cavalcante, Mila Marques, Júlio César B. de Mendonça, JC, Angelino Santos, Gabriel Davi Carvalho dos Santos Ferreira, OMEP, Rafael Batista Silva Rangel, ONG Ação em Atitude Floresta da Barra, Chacal, Filomena Mancuso e Casona House. Logo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.